Chernobyl, uma usina nuclear que teve o maior acidente da história, e ele ocorreu em 26 de abril de 1986. A explosão do reator nuclear causou uma enorme liberação de resíduos tóxicos em grandes áreas da Bielorrússia, da Ucrânia e da Rússia. Vários problemas de saúde foram registrados em consequência do acidente. Os impactos ambientais na região foram muitos. Imediatamente após o acidente, vários países suspenderam a importação de produtos agrícolas como a batata e o leite da região. Muitos mistérios ainda envolvem o local. Muitas histórias e contos começaram a surgir, fazendo com que o local se transformasse em um verdadeiro palco sombrio. Então iremos apresentar 7 contos sobre Chernobyl. Galera, só um recadinho, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, ajuda bastante a incentivar nosso trabalho. Número 1. A aldeia enterrada de Kopach. Após todo o desastre que envolveu Chernobyl e a evacuação da região atingida, as autoridades simplesmente decidiram enterrar uma aldeia chamada Kopach. Isso porque foi uma das mais atingidas pela radiação. A intenção era então que ela não representasse um risco por mais tempo que o necessário. Com exceção de 2 prédios, a aldeia foi completamente demolida e teve seus escombros enterrados. No entanto, tal atitude apenas piorou toda a situação. Os elementos radioativos acabaram atingindo o lençol freático local. No fim das contas, os efeitos da radiação acabaram mesmo sendo muito mais longos do que era preciso. Número 2. A usina continuou a operar até 2000. Após os principais esforços de limpeza de Chernobyl, os soviéticos decidiram manter os reatores remanescentes em funcionamento, até que a União Soviética se dissolvesse e a Ucrânia se tornasse independente. A Ucrânia anunciou que fecharia a usina em 1993. Por outro lado, a escassez de energia e o conflito com a Rússia fizeram com que o fechamento fosse adiado, já que 5% da eletricidade ucraniana era gerada pela usina de Chernobyl. No entanto, eles não tinham dinheiro suficiente para pagar os trabalhadores nucleares, o que acabou gerando cerca de 100 incidentes de segurança. Número 3. Segundo incêndio de Chernobyl. Depois de tantas violações de segurança, pessoal mal treinado, negligências em protocolos e tantos outros problemas, era evidente que um novo acidente poderia. Foi no ano de 1991 que outro grave acidente aconteceu com um dos geradores que havia restado. Houve um incêndio no reator número 2 quando as manutenções de rotina foram acionadas. Uma onda de energia elétrica se espalhou e iniciou o incêndio, mas por sorte conseguiram apagar o fogo antes dele se espalhar para outros reatores. Número 4. Orçamentos nacionais ainda são direcionados ao desastre de Chernobyl. Devido à proporção da tragédia, seria normal que houvessem grandes compromissos envolvendo verba, para ajudar na manutenção das zonas de exclusão, assistência médica aos afetados e tantas outras coisas. Quase 20 anos após a tragédia, em 2005, a Ucrânia ainda gastou cerca de 7% do seu orçamento nacional para direcionar a verba a programas relacionados a Chernobyl. Bielorrússia chegou a destinar 22% de seu orçamento. Com o passar do tempo, os gastos diminuíram significativamente, mas estima-se que esses países ainda precisam investir cerca de 5,7% do seu orçamento para as ações a longo prazo. Número 5. O mito dos suicidas corajosos. Segundo o que conta a história, 3 mergulhadores se aventuraram em uma piscina que havia abaixo do reator. Água essa que estava extremamente contaminada. A intenção era drenar a água do local, mesmo diante de toda aquela radiação. Eles supostamente teriam conseguido, morrendo logo em seguida, mas salvando milhões de pessoas de uma precipitação nuclear. No entanto, a verdade é um pouco menos heróica. 3 homens realmente entraram na piscina para ligar as válvulas e drenar a água, mas eles não tiveram que mergulhar, visto que a água batia em seus joelhos. Eles conseguiram completar a missão sem maiores dificuldades e também não morreram por causa da radiação. Número 6. Detectores de radiação em usinas nucleares suecas. No dia em que ocorreu o desastre de Chernobyl, o primeiro sinal que indicou problemas fora da União Soviética surgiu quando um funcionário entrou na usina sueca de Forsmark e gerou os alarmes de radiação. Os protocolos de emergência foram acionados e os funcionários evacuaram a fábrica. Durante um dia, a Suécia e outros países tentaram identificar se havia realmente algum problema em Forsmark ou em outras usinas próximas. Ao fim do dia, ficou claro que a fonte de radiação vinha da União Soviética. No entanto, foi apenas 3 dias depois que a União Soviética veio a público anunciar o desastre. Número 7. A região do desastre se tornou um santuário de animais.
Temos a mania de acreditar que a zona de exclusão de Chernobyl, área cercada ao redor da usina após o desastre, é apenas um local sem vida e sombrio. No entanto, por mais incrível que pareça, a região se transformou em um verdadeiro santuário de animais. Por outro lado, também é válido mencionar que a saúde desses animais nunca mais foi a mesma. Começaram a desenvolver certas doenças com mais frequências e alguns apresentaram até mesmo mutações genéticas. Mas já foram mais de 30 anos desde que o acidente aconteceu. Então, os níveis de radiação já sofreram larga redução.